A superfície global do mar atingiu um novo recorde de temperatura. O oceano nunca havia se esquentado tanto em tão pouco tempo. Os cientistas não estão entendendo exatamente por que isso está acontecendo, mas eles temem que, combinado com outros eventos climáticos, a temperatura mundial possa atingir um novo patamar preocupante até o fim do próximo ano. Olá pessoal, eu sou a KelTube, sejam muito bem-vindos de volta ao canal, espero que estejam todos bem. Mais uma vez trazendo para vocês informações importantes e dessa vez vamos falar sobre o aquecimento dos oceanos, das mudanças climáticas extremas em todo o mundo. Os oceanos mais quentes podem provocar a morte da vida marinha, levar a condições climáticas extremas, elevar o nível do mar e reduzir a absorção de gases de efeito estufa que aquecem o planeta. Um novo estudo publicado destaca uma novidade preocupante. Nos últimos 15 anos, o calor acumulado da Terra aumentou em 50%, com a maior parte do excesso indo para os oceanos. Isso está tendo consequências no mundo real. Não apenas a temperatura geral dos oceanos atingiu um novo recorde em abril deste ano, como em algumas regiões a diferença em relação ao longo prazo foi enorme. Em março, as temperaturas da superfície do mar na costa leste da América do Norte chegaram a ser 13,8 graus Celsius, mais altas do que a média de 30 anos, entre 1981 e 2011. Os cientistas dizem que ainda não está estabelecido porque essa grande mudança está tão acelerada. O calor no sistema climático dobrou nos últimos 15 anos e eles não conseguem dizer o motivo dessas mudanças. Um fator que pode estar influenciando o nível de calor que chega aos oceanos é, curiosamente, a redução da poluição causada pelo transporte marítimo. Em 2020, a Organização Marítima Internacional implementou um regulamento para reduzir o teor de enxofre do combustível queimado pelos navios. Isso teve um impacto rápido, reduzindo a quantidade de partículas de aerosol liberadas na atmosfera. Mas os aerosóis que sujam o ar também ajudam a refletir o calor de volta ao espaço. Removê-lo pode ter provocado a chegada de mais calor às águas. Outro fator importante que preocupa os cientistas é o fenômeno climático conhecido como El Niño, que é a oscilação do sul. Nos últimos 3 anos, esse evento natural esteve em uma fase mais fria, chamada de Laninha, e ajudou a manter as temperaturas globais sob controle. Mas os pesquisadores agora acreditam que um forte El Niño está se formando, o que terá implicações significativas para o mundo. A Agência Australiana de Meteorologia aponta fortemente para um forte El Niño, e todos os modelos climáticos têm apontado uma tendência nesse sentido. Alertas com previsões neste momento do ano são menos confiáveis, dizem os pesquisadores. Porém, um El Niño costeiro já se desenvolveu nas costas do Peru e do Equador, e os especialistas acreditam que um evento totalmente formado se seguirá com implicações para as temperaturas globais. Se um novo El Niño acontecer, provavelmente teremos um aquecimento global adicional de 0,2 a 0,25 graus Celsius, disse um dos especialistas climáticos. O impacto dessa temperatura diminui alguns meses após o pico de qualquer El Niño. Então, é por isso que 2024 será o ano mais quente já registrado. O El Niño provavelmente afetará os padrões climáticos em todo o mundo, enfraquecerá as chuvas de monções e causará mais incêndios florestais na Austrália. E há consequências ainda mais preocupantes. À medida que mais calor chega ao oceano, as águas se tornam menos capazes de armazenar o excesso de energia. O calor contido nos oceanos não fica lá. Vários cientistas entrevistados
disseram estar extremamente preocupados e completamente estressados com esses fatos. Algumas pesquisas mostraram que o mundo está aquecendo em saltos, onde existiram pequenas mudanças ao longo de um período de anos, e depois há saltos repentinos para cima, como degraus em uma escada, intimamente ligados ao desenvolvimento do El Niño. Esse aumento médio, aparentemente pequeno, tem consequências significativas em nosso ecossistema. Com o aquecimento dos oceanos, acontecerá perdas de espécies. Ondas de calor marinhas mais frequentes e intensas levam à mortalidade em massa da vida marinha. Isso é particularmente prejudicial para os recifes de coral. O clima extremo, causando calor na superfície do oceano, significa que furacões e ciclones podem captar mais energia. Isso significa que eles se tornam mais intensos e duradouros. A elevação do nível do mar trará águas mais quentes ocupando mais espaço, conhecida como expansão térmica, e podem acelerar o derretimento das geleiras da Groenlândia e da Antártida, que desembocam nos oceanos. Isso aumenta o nível global do mar, aumentando os riscos de inundações costeiras. E, por fim, menor capacidade de absorção de CO2. Os oceanos absorvem atualmente cerca de 1/4 das emissões de gases de efeito estufa. As águas mais quentes têm menos capacidade de absorver esse gás. Se os oceanos absorverem menos CO2, no futuro, mais CO2 ficará acumulado na atmosfera, aquecendo ainda mais o ar e os oceanos. E também vale ressaltar que, com a falta de peixes em alguns lugares, a migração de algumas espécies será constante. Isso também é provado que alguns tubarões, por exemplo, terão o seu raciocínio diferenciado por conta do calor da água e podem ocasionar ataques com mais violência e frequência em algumas áreas costeiras anormais.